Não percamos de vista, caros fiéis, a intimíssima conexão entre o cerne da festa que celebramos hoje aqui na nossa reitoria e a série de aparições de Nossa Senhora em Fátima. Sobre isso quero falar. Basta dizer que o título a ela atribuído pela Igreja, o título oficial, o título completo de Nossa Senhora de Fátima, em função de tais aparições, é o de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Este é o nome de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então, claro, já pelo título percebemos a perfeita e profunda conexão entre, repito, esta série de aparições que aconteceram no ano de 1917, entre maio e outubro, havendo uma sétima posteriormente, inclusive, e esta alegria de termos aqui Nossa Senhora do Rosário como nossa mãe e padroeira. De fato, caros fiéis, na sua última aparição, aquela do dia 13 de outubro de 1917, na sua última aparição ali em Fátima, quando aconteceu, aliás, o célebre milagre do sol, milagre maravilhoso, prometido por ela, para que as pessoas crescem, milagre testemunhado por centenas de pessoas, diga-se de passagem, algumas inclusive alguns quilômetros de distância do epicentro do fenômeno, quero dizer, daquela reunião de pessoas, quilômetros de distância de onde se encontravam os pastorezinhos. Não pode se alegar, por exemplo, uma espécie de impressão, de ilusão. Não. Fato maravilhoso, miraculoso, devidamente prometido por Nossa Senhora para que as pessoas cresçam na veracidade daquelas mensagens, da aparição, e algo que foi testemunhado, inclusive me lembro, testemunhado por muitas pessoas, me lembro lendo os relatos de um homem que disse assim: sou católico, mas depois do que eu vi aqui, se eu não fosse, eu me teria tornado hoje católico. Tamanho impacto. Basta lembrar um fato muito curioso. Chovia muito na ocasião, quem conhece o relato sabe. Chovia muito, as pessoas estavam ensopadas. Depois da sequência de fenômenos extraordinários, miraculosos, tudo se secou, inclusive as roupas. Em poucos segundos, em poucos instantes, esse é um aspecto desse milagre tão impressionante, pouco conhecido, devo dizer, e que atesta a veracidade das aparições e da mensagem. Vamos seguir. Naquela ocasião, Nossa Senhora se apresentou ela mesma, como sendo Nossa Senhora do Rosário. Ela se apresenta em Fátima assim. Bem resumidamente, para irmos direto ao ponto, qual é a essência do apelo feito a todos nós? Sim, porque a sua mensagem nos atinge. Atinge todas as gerações posteriores ao fato do início do século XX. Qual é a essência do apelo feito a todos nós por Nossa Senhora do Rosário na mensagem de Fátima? Eu vou resumir em 3 palavras. Penitência, conversão, oração. É claro, caros fiéis, nós vivemos aqui, quero comentar isso brevemente. Nós tivemos aqui um tríduo maravilhoso. Agradeço mais uma vez do fundo do coração toda a participação, toda a ajuda, de todas as formas, as presenças maravilhosas e ilustres dos meus co-irmãos no sacerdócio, o Padre Daniel, o Padre Robson, o Padre Alexandre, que nos fizeram meditar com muita profundidade sobre o Rosário, sobre Nossa Senhora, enfim, sobre questões históricas ligadas a tudo isso. Vivemos esse momento de profunda oração. E muita gente diz: poxa, Monsenhor, foi um pouco austero. Nós esperávamos um pouco mais de leveza ou de descontração e de diversões. Eu digo, eu não tiraria nada na medida do que nós fizemos em termos de devoção. Porque, na verdade, um tríduo ou uma novena serve justamente para que nos preparemos de maneira profunda a bem celebrar espiritualmente a festa que é a principal para aquela comunidade, aquela paróquia. Eu costumo dizer assim, claro que nós tivemos momentos de maravilhosa descontração e o ambiente familiar que houve, acontecerá ainda, se fará presente.
Mas, entendam, isso faz parte, é um elemento importante, mas secundário. Entendam, depois de ter feita essa introdução, eu digo, não estamos aqui para nos divertir somente, estamos aqui para nos converter. Um tríduo, uma novena, uma festa que celebramos, um padroeiro, isso tudo se orienta para a nossa conversão, para que demos glória a Deus em primeiro lugar e para que tudo isso se oriente para a nossa santificação. Repito, não é diversão no sentido mundano, não, é conversão, por mais que haja, de maneira secundária, momentos maravilhosos, como já disse, de descontração entre nós, em perfeito ambiente familiar. Tendo dito isso, vamos em frente, então, falando dessa tríade, penitência, conversão e oração. É exatamente a síntese da mensagem do dia 13 de maio, por exemplo, a mensagem inaugural. Ocasião na qual, aliás, Nossa Senhora, ali, pela primeira vez, nessa sequência de aparições, já na primeira aparição, recomendou que se rezasse o terço todos os dias. Isso me lembra a pergunta que fizeram a Padre Pio, que vivia a sua vida de oração essencialmente numa sequência incrível de terços. Perguntaram, Padre Pio, por que o senhor reza tantos, que eram muitos, tantos terços? Ele disse simplesmente o seguinte, se Nossa Senhora em Fátima pediu para fazer isso, você não acha que temos aqui já uma ótima razão para rezar não mas vários? Essa foi a resposta do Padre Pio. Então, de novo, pela primeira vez naquela sequência de aparições, do dia 13 de maio, Nossa Senhora pediu que o terço fosse rezado todos os dias. Ora, há algo muito importante, senão Nossa Senhora não teria se dignado pedir isso. Vamos nos lembrar, caros fiéis, de alguns fatos particularmente importantes relacionados à primeira aparição. Em primeiro lugar, como é que Nossa Senhora se apresenta? Vamos lá, eu vou pegar o relato aqui. Segundo a descrição da irmã Lúcia, na época a jovem Lúcia, tratava-se de, atenção, segundo o relato dela, uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. O vestido mais alvo que a própria neve parecia tecido de luz, tudo isso descrição de Lúcia. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado ao pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as folhas da azinheira, aquela planta sobre a qual ela se posicionou. Devo dizer, tendo em vista essa imagem, que perfeito modelo de modéstia temos aqui. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco com bordas de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos, as trazia juntas, a rezar, apoiadas no peito. Da direita, pendia um lindo rosário de contas como pérolas brilhantes, do qual pendia uma cruz de intensa luz prateada. Sim, porque nós comunicamos coisas importantes não apenas com palavras, mas com objetos, com gestos, com aquilo que nós mostramos. Mais uma vez, a importância de todos esses sinais maravilhosos que a Santa Igreja, por exemplo, nos permite viver na Sagrada Liturgia. Nada excessivo. Tudo tem o seu sentido e serve para nos elevar a alma. Voltando à descrição. Seu único adorno era um delicado colar de ouro de pura luz, que lhe caía sobre o peito, do qual pendia uma pequena esfera do mesmo metal, ouro, quase à altura da cintura. Diante da admiração respeitosa dos pastorezinhos, a Santíssima Virgem lhes disse com suave bondade, tom grave, mas dizia com suavidade, segundo ainda o relato da irmã Lúcia, o seguinte: não tenhais medo, eu não vos faço mal. E pergunta então Lúcia, com a linguagem da época, de onde é vossa mercê? Sou do céu. E o que é que vossa mercê me quer?
Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Aí Lúcia pergunta, bom, ela é do céu, né? E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas, atenção, tem que rezar muitos terços. Também vai, mas para se preparar. Ele vai ter que rezar muitos terços. Estamos falando de uma criança. Lembrei-me então de perguntar por 2 moças que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas, sempre Lúcia dizendo, e estavam em minha casa a aprender a tecelagem com minha irmã mais velha. Então ela pergunta algo a Nossa Senhora sobre esta moça. A Maria das Neves já está no céu? E Nossa Senhora diz, sim, está. E aí diz Lúcia, parece-me que devia ter, a Maria do Céu, uns 16 anos. Que felicidade, vida curta, mas bem vivida, foi ao céu. E a Amélia, as amiguinhas, está no purgatório, diz Nossa Senhora, está no purgatório até o fim do mundo. Parece-me, conta ainda a irmã Lúcia, que devia ter de 18 a 20 anos. E nesse momento Nossa Senhora pergunta, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Expiação, sofrimento, como expiação de amor, para expiar os pecados que ofendem, sejam quais forem, que ofendem sempre a Deus. E elas então disseram às crianças, sim, queremos. Talvez sem medir o alcance daquelas palavras, mas tocados pela graça, foram generosos, muito generosos, como poucos. Nossa Senhora então declara, ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E aí ela continua, Lúcia, foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus será o vosso conforto, Deus não desampara, quando nós carregamos a cruz por amor a Ele, em seu nome. Que ela então abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão imensa, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus. Deus, que era essa luz, mais claramente que nós nos vemos no melhor dos espelhos aqui na terra. Um conhecimento interior, ajudados por essa luz. Então, por um impulso íntimo também comunicado, quanto à graça comunicada e recebida e bem aceita, caímos de joelhos e repetíamos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Assim. A inspiração, um impulso para dizer isso interiormente, sobretudo o amor e o fervor com que fizeram. Tudo isso graça de Deus. Oh, que privilégio. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou, aqui vem, rezem o terço todos os dias. Claro que por uma finalidade específica e primeira, tendo em vista a circunstância da época, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Qual? A Primeira Guerra Mundial, que começou em 14, que estava no seu final, em 17. Em seguida começou a se elevar serenamente, já é o fim da aparição, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Muito bem, até aqui o relato. Qual foi então, pergunto para a nossa meditação e proveito espiritual, qual foi então a primeira coisa que Nossa Senhora pediu mesmo aos pastorezinhos naquela ocasião? Que eles deveriam sacrificar-se. Depois, segunda coisa, pediu a oração diária do terço. Crianças que não tinham uma formação acadêmica, que não tinham, enfim, mas um coração próprio de quem entra no reino dos céus, porque se não nos fizermos como crianças, não entraremos lá. Vou apresentar apenas fatos agora da terceira aparição, e já encerro, porque não todos os dias, não é? Mas pelo menos a terceira, para concluir a sequência de fatos ligados às aparições, para depois tecer alguns comentários, ainda para o nosso proveito espiritual.
Do relato da aparição do dia 13 de julho, a terceira aparição, portanto, no tocante ainda, caros fiéis, a necessidade de penitência, oração e conversão, gostaria pessoalmente de destacar o seguinte trecho. Vamos lá. Citação ainda é Lúcia. Momentos depois de termos chegado à cova da Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. E pergunta então, Lúcia, Vossa Mercê, que me quer? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário. Palavras de Nossa Senhora, todas elas. Continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário. Como é oportuno falar isso hoje, aqui. E insiste ela naquela finalidade primeira e tão urgente, circunstancialmente falando, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela, pelo desígnio misterioso de Deus, lhes poderá valer. Aí, diz Lúcia, queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Mercê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses, acrescentaria eu, na confiança. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Aqui, comenta ainda a irmã Lúcia, fiz alguns pedidos que não recordo bem quais foram. O que me lembro é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano. Porque ela tinha uma lista, uma série de pedidos, pessoas que tinham confiado intenções a ela. As mais variadas, não só o fim daquela guerra tão cruel como qualquer guerra. Mas era necessário perseverar na recitação, na oração do terço para alcançarem todas aquelas graças durante o ano. Claro, tudo em conformidade com a vontade de Deus. E continuou, estamos aqui aprofundando mais a ideia. Olha o que ela diz, sacrifício. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício nesta intenção, por amor, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse tudo isso textualmente. Não só oferecer sacrifícios em expiação, mas bem orientar a intenção de maneira tão precisa. Assim. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, atenção, passamos a algo ainda mais profundo. Como nos 2 meses passados, abre as mãos. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, sim. É a visão do inferno. Na terceira aparição, aquela de julho. E aí vem a descrição. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Continua Lúcia. Assustados, eu entendo. Assustados e como que a pedir socorro, se eu estivesse ali, eu teria me impressionado também. E essa é a ideia. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para os salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Claro que há tantas expressões de devoção ao Imaculado Coração de Maria, a dos primeiros sábados, mas de maneira especial a do Rosário. Se fizerem o que eu vos disser, se todos vivermos em obediência a essa boa mãe, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, o pecado. No reinado de Pio XI é quem é Papa. Reinado por quê? Porque o governo da igreja é monárquico. No reinado de Pio XI começará outra pior,
e bingo! Já a partir de 1938, a Segunda Grande Guerra começa em 39, mas já em 38 nós já vemos todo o estabelecimento das condições favoráveis para o início desta guerra. Ora, o que aconteceu? Os homens se converteram? Não, por isso. Aconteceu o que aconteceu. A guerra vai acabar. Não é? Esta. Para impedir que haja, por exemplo, todas as consequências tão dramáticas dos nossos pecados, virei pedir a consagração da Rússia, meu imaculado coração, e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Foi o que aconteceu. Estamos falando da Rússia, que compunha a antiga União Soviética. E, de fato, houve muita perseguição aos bons por conta do regime materialista ateu ali instalado. Milhões e milhões de pessoas vitimizadas, derramando o seu próprio sangue, ou então vítimas de uma ideologia perversa. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Eu vou parar por aqui e vou pular um pouco, para concluir essa parte. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, é Nossa Senhora quem pediu: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ponto. Essa é a frase toda de Nossa Senhora. Caros fiéis, vamos lá então, tirar consequências. Tendo em vista a finalidade última da nossa existência, a vida eterna, a salvação eterna, a perfeita e plena união e comunhão com Deus, e a gravidade da mensagem de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, consideremos, mais uma vez, brevemente, a importância, sim, mais uma vez, porque não é a primeira vez que fazemos isso aqui. Consideremos de uma maneira resumida a importância do emprego do tempo na busca da nossa própria conversão. E aqui entendemos com o auxílio preciosíssimo de Nossa Senhora. E também a conversão do próximo, obviamente, porque a isso também ela nos orienta. Recorrendo confiantemente à nossa boa Mãe do Céu, através da verdadeira devoção a ela. Lembremos-nos, a esse propósito, caros fiéis, bem rapidamente, do que conversão significa. Aproximar-se cada vez mais de Deus, romper os laços de apego desordenado às criaturas, mais concretamente ainda, abandonar o pecado, buscar em tudo cumprir a santa vontade de Deus por amor, viver as virtudes que Deus infunde em nossas almas de maneira cada vez mais perfeita e generosa, em particular a humildade, a fé autêntica e a caridade, até ao heroísmo. Os meios para isso nos são bem conhecidos. A oração, sob todas as suas formas legítimas, a vigilância, a mortificação, a digna e frutuosa recepção dos sacramentos. Digna quer dizer válida e lícita, frutuosa quer dizer humilde e fervorosa. No conjunto, caros fiéis, destas realidades santas e santificantes, um meio auxiliar do processo da nossa conversão se destaca bem particularmente, sim, é o rosário, o terço. Em tal processo, a influência dessa devoção pode ser direta ou indireta, favorecendo a nossa conversão. Rapidamente, quanto à influência direta, o que é isso? Influência direta, um exemplo, o abandono do pecado. O terço nos ajuda a abandonar o pecado, ação direta no processo da nossa conversão. Quando se trata de abandonar efetivamente o pecado, trata-se consequentemente de reconciliação com Deus, não é? A mesma coisa. Deus, a quem o pecador ofende com o seu pecado. Lembremos-nos a esse propósito que a nossa salvação está na remissão dos nossos pecados. Lucas, capítulo 1. Quem, portanto, diz salvação, diz ao mesmo tempo reconciliação. Quem diz reconciliação, diz ao mesmo tempo perdão dos pecados. Quem diz perdão dos pecados, diz arrependimento. Quem diz arrependimento, diz ao mesmo tempo reconhecimento da maldade e feiura do pecado. Quem diz reconhecimento da maldade e feiura do pecado, diz ao mesmo tempo firme propósito de não mais pecar. Se a pessoa, obviamente, tem ao mesmo tempo o propósito firme de amar a Deus como ele deve ser amado, entendem? Mas para atingir esse amor, nada melhor do que essa ajuda materna. E é já aqui, caros fiéis, que nós constatamos a imensa importância do Santo Rosário do Terço como poderoso meio de auxílio na nossa conversão.
alguns detalhes ainda, vamos ver de perto, rapidamente. O terço bem rezado, e com muito mais razão, o rosário, nos obtém abundantes graças de abandono do pecado. Graças de luz para a inteligência, lembram-se das graças atuais? Graças de luz para a inteligência que nos traz a convicção da maldade do pecado. A convicção de que o pecado é o maior mal. O mal maior e absoluto. Essa convicção, mesmo, do mais profundo de nossa alma, vem do alto. Trazendo ao mesmo tempo a convicção do valor supremo da graça, do valor supremo da aquisição, portanto, dessa graça, da sua conservação e do seu aumento, como já vimos tantas e tantas vezes aqui. Graça de luz, né? Graças de força para a vontade. Força, firmeza, determinação no que diz respeito ao propósito de emenda, de abandono resoluto e efetivo do pecado. Positivamente falando agora, porque tudo isso, como se diz em teologia e filosofia, a parte mais negativa, negação. Positivamente falando, o terço ou rosário bem rezados. Monsenhor, o que é bem rezado? É rezado com humildade, confiança, fé, perseverança, amor, dedicação, aplicação, fervor e reta intenção. O terço ou rosário rezado assim nos obtém, sim, abundantes graças que nos permitem o fiel e perfeito cumprimento da vontade de Deus. É por graça que nós podemos viver isso. Seja a vontade de Deus significada, mandamentos, deveres de Estado, seja a vontade de beneplácito divino, os fatos, circunstâncias e, sobretudo, aqueles mais exigentes, as cruzes. Como carregá-las? Por amor a Deus. Aceitar a vontade de Deus em meio a tantas exigências, sem uma força especial que vem do alto, aquela que faz os mártires. O rosário, caros fiéis, nos obtém ainda graças de aperfeiçoamento das virtudes, através, notadamente, do aumento ou de um maior enraizamento da caridade em nossas almas. Ela que aperfeiçoa todas as virtudes, sendo rainha delas. Para concluir, quanto à influência indireta do rosário no processo da nossa conversão, um exemplo simples. Consideremos, por exemplo, com relação ao terço, o rosário, a obtenção, sempre por meio dessa devoção, de graças a que correspondem todas as melhores disposições para bem confessar-se e comungar. Aí eu quero confessar bem, monsenhor. Claro que tem que fazer um bom exame de consciência, tem que ter justamente boas as noções morais, tem que fazer o seu melhor nesse campo, mas não basta. É preciso implorar a Deus, por exemplo, a disposição fundamental de arrependimento total. Entende? De arrependimento de preferência segundo a forma mais perfeita, que é por amor. Ora, Nossa Senhora, ela nos obtém isso através dessa devoção. Sim, trata-se, caros fiéis, de um poderosíssimo meio de conversão e de santificação. Conversão, santificação e salvação, sim. Ano passado eu apresentei isso, e eu vou concluir apresentando de novo isso aqui, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele diz isso no seu livro, O Segredo do Rosário. Quem não leu, precisa ler. Ele diz, se você rezar o rosário fielmente até a morte, eu lhe asseguro que, apesar da gravidade de seus pecados, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele aproveitou a expressão de 1 Pedro 5,4. Mesmo que você esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo, como os feiticeiros fazem ao praticar a magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado como um diabo, inevitavelmente você se converterá, consertará a sua vida e Jesus salvará a sua alma, com o auxílio da Mãe Santíssima. Tudo aqui são palavras textuais do santo. Guarde bem o que eu vou dizer. Se você rezar o Santo Rosário devotamente cada dia até a morte, com o propósito do conhecimento da verdade, verdade mesmo, verdade eterna, e não só conhecimento no plano intelectivo, mas buscar viver dessa verdade, você obterá a graça do arrependimento e o perdão de seus pecados. Vejam, arrependimento, perdão, associados ao terço, ao rosário. Para encerrar, caros fiéis, é preciso que eu diga ainda o seguinte. Além de tudo isso que eu falei em termos de utilidade para nós, no que diz respeito à conversão, santificação, salvação, sim, porque nos interessa, é útil, não é verdade? Mas que eu não seja simplesmente, que eu não pense somente nessa perspectiva. Que eu pense, em primeiro lugar, nisso tudo, em dar glória a Deus e amar nossa mãe.
Além de tudo isso que foi dito até aqui sobre a importância do Santo Rosário, sendo esta a devoção marial que mais agrada a Nossa Senhora, praticando-a bem, vivendo-a bem, nós manifestamos a ela todo o nosso amor, assim, de maneira concreta, e nossa gratidão. Amor e gratidão filiais. Sim, o rosário ou o terço bem rezado é uma verdadeira declaração de amor, amor filial a Nossa Senhora. Cada Ave Maria é como uma belíssima rosa. Cada rosário é como uma coroa de rosas que oferecemos à nossa querida Mãe do Céu. Façamo-lo, portanto, façamos bem, façamos sempre, façamo-lo com generosidade. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.